prepare-se para adentrar em um mundo celestial repleto de intrigas, batalhas espirituais e significados profundos. Acompanhe-me nesta fascinante exploração sobre o Arcanjo Miguel, desvendando sua importância nas Escrituras Sagradas e compreendendo seu impacto em nossa vida espiritual. Arcanjo Miguel. Apenas Miguel é designado como um arcanjo pela Bíblia. Judas 9. O prefixo arco refere-se a um chefe, um princípio ou um anjo poderoso. Como resultado, Miguel subiu à posição de anjo acima de todos os anjos e agora é considerado o primeiro príncipe do céu, de acordo com a hierarquia. Judas 1, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo de maldição contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda." Lembre-se de que há apenas um anjo que detém a posição angelical de arcanjo no relato bíblico. Devido ao fato de a palavra arco significar princípio, esse anjo é o mais visível de todos os anjos sagrados. O nome próprio do arcanjo é Miguel. Esse nome faz uma pergunta: quem é como Deus? Inúmeros pais, tanto judeus quanto não judeus, que deram o nome de Miguel a seus filhos, provavelmente desconhecem completamente o que o nome significa. Isso é lamentável. Seria maravilhoso se os pensamentos e sentimentos das pessoas se voltassem para Deus toda vez que ouvissem o nome. Como veremos, os homens que receberam visitações angelicais frequentemente expressaram o desejo de adorar a criação, em vez do Criador. Como resultado, é natural que o nome Miguel, o arcanjo, nos chame a direcionar nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso. Ele deve estar sozinho, porque a Bíblia nunca se refere a arcanjos como um grupo, apenas ao arcanjo em si. Quando se trata do Antigo Testamento, Miguel parece estar associado principalmente à nação de Israel. Portanto, Deus se refere a Miguel como o príncipe do seu povo escolhido. Ele é, de certa forma, o primeiro-ministro na administração de Deus no universo. E ele serve como o anjo administrador de Deus para entregar julgamento. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, o teu povo será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, versículo 1. Ele protege especialmente e defende o povo de Deus, quem quer que sejam. Além disso, em Daniel, ele é chamado de Miguel, vosso príncipe. Porém, eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. Ninguém me assiste contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel 10, versículo 21. Ele é o mensageiro de Deus para a lei e o julgamento. Esse é o seu papel quando ele aparece em Apocalipse 12, versículos 7 e 12, liderando o exército em sua batalha contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios. Durante a luta final da era, Miguel e seus anjos estarão envolvidos na guerra titânica do universo, que anunciará a derrota de Satanás e das forças das trevas. Em preparação para a luta, a Bíblia nos ensina que Miguel finalmente sairá vitorioso. O inferno tremerá, o céu se alegrará e celebrará. Esse Satanás, frequentemente conhecido como o Diabo, um dia foi chamado de Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde, e ele ainda está lutando hoje. Satanás pode parecer estar vencendo a guerra porque ele venceu várias batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Ele será derrotado um dia, e seus poderes lhe serão retirados para sempre. Os poderes das trevas serão despedaçados por Deus. Como poderia ocorrer esse conflito no universo perfeito de Deus? Muitas pessoas se perguntam. É referido como o mistério da iniquidade pelo apóstolo Paulo, pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 7, embora não tenhamos recebido tantas informações quanto gostaríamos, sabemos uma coisa: os anjos que caíram fizeram isso porque se rebelaram contra Deus. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançando-os no inferno,
os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Em cadeias de escuridão, reservados para o julgamento. Segundo Pedro 2, versículo 4. Talvez o trecho comparável em Judas 6 coloque mais diretamente a culpa nos ombros dos anjos. Os anjos, escreveu Judas de forma bastante deliberada, não guardaram a sua posição original, mas abandonaram a sua própria morada. Assim, a desafiante rebelião de Lúcifer contra Deus e a subsequente queda, possivelmente, de um terço dos anjos que se uniram a ele em sua maldade, foram o maior desastre da história de toda a criação. Quando isso aconteceu, entre o início da criação e a entrada de Satanás no Jardim do Éden, a pergunta importante não é quando os anjos foram criados, mas quando eles caíram. É difícil acreditar que seu pecado tenha ocorrido antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim. Por inferência, até este ponto, até mesmo a criação angelical era boa. Por quanto tempo Adão e Eva estiveram no jardim antes que os anjos caíssem e Satanás tentasse o primeiro homem e mulher? Poderíamos nos perguntar. Essa é uma pergunta que deve ficar sem resposta. Parece um dilema presente no mundo. Isaías 14, versículo 12 e 14, registra a origem do conflito. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito em termos brilhantes. Filho do homem, entoa uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se faziam os engastes e os ornatos, que em ti se colocavam no dia em que foste criado. Tu eras o querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanências no monte santo de Deus, andavas no meio das pedras afogueadas. Eras íntegro em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Por muita opulência do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ezequiel 20, 8, versículo 12 e 17. Alguns acreditam que, quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, até um terço das hostes celestiais do universo se uniram a ele em sua revolta. Como resultado, a luta que começou no céu continua na terra e culminará no Armagedon, com Cristo e seu exército angelical triunfando. Leslie Miller, em seu excelente livro Tudo sobre Anjos, aponta que a Escritura às vezes se refere aos anjos como estrelas. Isso explica por que Satanás foi chamado de estrela da manhã antes de sua queda. E João acrescenta um qualificador a essa descrição. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12, versículo 4. Sabemos que a terra é o cenário do conflito. No entanto, é uma luta que afeta todo o universo. É de tirar o fôlego que você e eu, com um curto período de tempo neste planeta, desempenhemos um papel nessa batalha das eras. É incrível para nós que seres sobrenaturais do espaço exterior estejam envolvidos em uma luta por este planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, um lugar localizado em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates no Oriente Médio. A cabeça de Satanás está sendo espancada e machucada à medida que as forças de Deus ganham velocidade à medida que nos aproximamos do fim da era. Miguel, o arcanjo, está preparando suas forças para a batalha final, Armagedon, sob a autoridade de Deus. A ilustração final da Bíblia é do céu. Embora Satanás seja um inimigo derrotado em princípio, obviamente,
Deus ainda não o eliminou completamente da cena mundial. No entanto, a Bíblia ensina que Deus usará anjos para julgá-lo e eliminá-lo completamente do universo. Quando Jesus retornar pela segunda vez, Miguel, o arcanjo, gritará enquanto o acompanha. Juntamente com a proclamação da maravilhosa e extraordinária notícia de que Jesus Cristo retornou, ele também prega a mensagem da vida para todos que morreram em Cristo e estão aguardando a ressurreição. Pois o próprio Senhor descerá do céu com brado de comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Daniel e o anjo. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Parece que ele estava orando, e Deus enviou uma resposta por meio de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até que testificasse. Mas eis que Miguel, um dos príncipes principais, veio para ajudar-me. Daniel 10, versículo 13. Então, Miguel teve que lutar pela livre passagem da palavra de Deus. Seria apropriado dar a Miguel o título de general, pois sempre que o vemos, é em conexão com algum tipo de luta espiritual. Em seu papel de combatente, Miguel tem uma responsabilidade particular com Israel. Em Daniel 10, versículo 21 e capítulo 12:1, ele é chamado de príncipe dessa nação, conforme lemos em História Antiga e Moderna. Daniel 10, versículo 21. Porém, eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo o teu povo será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, versículo 1. Poucas pessoas apreciam o quão importantes são as influências angelicais nos assuntos humanos. A luta contínua e amarga entre os santos anjos dedicados a Deus e os anjos das trevas alinhados com Satanás é mais poderosamente revelada em Daniel. Daniel descreve vividamente a feroz luta entre as forças angelicais de Deus e os demônios oponentes da escuridão no Antigo Testamento. Ele estava em luto há 3 semanas, quando o anjo apareceu a ele. Daniel 10, versículo 3. Não comi manjar desejável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ele não consumiu pão, carne ou bebida, e não se ungiu. Enquanto estava junto ao rio Tigre, um homem vestido de linho apareceu diante dele. Em seu rosto, ele parecia relâmpago, e em seus olhos parecia um par de tochas. Sua voz soava como o ruído de um grande grupo de pessoas. Daniel foi o único a testemunhar a visão. Os homens que estavam com ele, por outro lado, não viram nada. Um grande sentimento de apreensão desceu sobre eles, e eles fugiram para se proteger. A força de Daniel se esgotou completamente quando ele ficou sozinho com o visitante celestial. Tal era o poder da influência desse indivíduo sobre ele. Mas mesmo que Daniel estivesse preso em um sono profundo, ele foi despertado pela voz do anjo Gabriel. Quando ele sentiu uma mão em seu ombro, o anjo começou a narrar uma experiência que ele mesmo acabara de ter. O anjo começara a viajar até Daniel a partir do momento em que ele começou a orar, mas foi impedido em sua jornada por um príncipe demoníaco que o envolveu em combate e o fez atrasar. Então, Miguel apareceu para ajudar o anjo subordinado, permitindo que ele retornasse em seu dever para Daniel sem impedimentos. O anjo tinha algo a dizer. Ele mostraria a Daniel o que Deus previa que aconteceria com o mundo, especialmente Israel nos últimos dias. Daniel então ficou fraco e incapaz de falar, e o anjo tocou seus lábios, restaurando sua força e sua capacidade de se comunicar. Após cumprir seu dever, o anjo informou a Daniel que ele retornaria para continuar lutando contra o príncipe demoníaco na batalha entre as forças do bem e as forças do mal. Durante tudo isso, Daniel não estava experimentando alucinações ou sonhos. Daniel nunca poderia ter sido persuadido de outra forma, porque foi um encontro genuíno com uma pessoa real. Ele havia orado a Deus em nome dos filhos de Israel, e Deus o ouvira. Sua sessão de oração de 3 semanas, que foi apoiada pelo jejum,
foi um grande sucesso. Naquele momento, ele recebeu a palavra do visitante angelical que havia sido enviado do céu para informá-lo que seu pedido fora atendido. Por causa dessa experiência, fica claro que atrasos não significam negações e que a vontade permissiva de Deus está envolvida em todos os aspectos da existência humana. Ele disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eu sou enviado agora a ti. E quando ele me disse isso, eu fiquei de pé, tremendo. Então ele continuou: Não temas, Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. E quando ele disse isso a mim, eu fiquei de pé, tremendo. Então ele continuou: Não temas, Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, pois eu fiquei retido ali junto aos reis da Pérsia.